Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo na madrugada. Hoje, mais um episódio do nosso podcast Para Elas Pode. E sejam bem-vindos. Isso, pessoal, tudo bom, gente? Então, estamos aqui mais uma vez, trazendo mais uma convidada especial para Elas Pode. E antes da gente iniciar, vamos agradecer de novo o nosso cenário, né, Michele? Isso, que é da Denobre, né? Foi eles que planejaram para a gente. Então, obrigada, Elisângela, e os colaboradores da loja, né? Que fizeram bolar entraram na nossa ideia, compraram a nossa ideia e fizeram esse cenário lindo para a gente. Estão né? aí patrocinando o nosso cenário, a gente tem recebido bastante elogios, né, sobre o Sim. cenário, e que, de verdade, esse cenário assim entrou na nossa ideia porque a gente está numa sala conversando, né, que é o que a gente queria passar. Para ficar então, próximo. Muito obrigado, pessoal da Denobre, pessoal da NASA, que está aqui sempre com a gente, nos ajudando, né, nos ensinando como sentar, como falar. E nossos seguidores, muito obrigado por estarem aí dando uma força nesse projeto, acreditando nisso, né? Sim. A gente tem recebido bastante feedback positivo, que está fazendo sentido na vida das pessoas, alguma coisa que se escuta aqui, ou alguma coisa que chamou a atenção. E essa era a ideia mesmo. E Mas continue compartilhando, aí, né? Para aumentar essa rede aí de compartilhamento para os seus amigos, para sua família, né? E ative o sininho, se inscreva. A gente não está muito acostumado a falar isso. A gente sempre esquece alguma coisa. Esquece de falar isso. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Então, hoje nós estamos aqui com uma jovem mulher. Ela é natural de Tijucas, mas sempre morou no Vale do Rio Tijucas, na cidade de Canelinha. Nós estamos falando da Cristiane Cardoso Busnardo. Cristiane, que atualmente ela é modelo e empresária. Mas a Cristiane já fez bastante coisa para chegar até esse pódio. Ela já foi costureira, já foi vendedora e é uma guerreira, uma jovem mulher guerreira. Cristiane, seja muito, muito bem-vinda ao Pra Elas Pode. Obrigada, Cris, por ter aceitado o convite de pronto já, né? Eu meio louquinha chegando na loja dela. Disse, ô Cris, não queres participar do nosso pod? Ela já prontamente já abriu a agenda, que ela tem agenda, ela é soberbada, gente. Respeita a moça. E tinha, né? Porque Deus, quando quer, que assim seja, deu tudo certo, né? No dia que dava, na abertura da agenda que dava, né, Cris? Verdade. Até o horário, né? Até o horário fechou, né? Então, hoje a Cris tem uma loja, a Trend Art Acessórios, ali em Tijucas, né? E a Cris já participou do Miss Santa Catarina, né? Sim. Aproveitando, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Fiquei muito feliz desde quando a Mi me convidou. Eu achei assim, já venho acompanhando, fiquei muito feliz. E espero que seja, como a gente estava conversando ali nos bastidores, engrandecedor para você que está assistindo nós aqui da sua casa. Isso aí. E sim, eu participei do Miss Santa Catarina. Foi algo assim que foi um desafio, mas ao mesmo tempo deu muita visibilidade. Na época eu participei em 2015 do Miss Santa Catarina, em Fraiburgo. E lá eu fiquei entre as finalistas e as 5 finalistas iam para o Miss Brasil Mundo, né? Então, como eu fiquei entre as 5, eu fui para o Miss Brasil Mundo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E lá eu também tive muito aprendizado e o concurso, ele exige muito de ti. Na época, eu, inclusive, investi muito em oratória e, assim, nessa questão de cuidados pessoais. Então, investi em muitos cursos nessa área. E lá, imagina que são 60 mulheres querendo ganhar de ti. Então, assim, é uma pressão grande. Mulheres lindas de todos os tipos, todas as cores. É bem isso. E a gente acaba criando amizades que a gente leva para a vida, cria contatos. Então, eu acredito que valeu a pena, assim, muitas coisas do concurso, assim como teve os pontos negativos também, né? Como tudo, né? E esse mundo, vamos continuar daí, esse mundo de Miss, né? Porque é uma coisa que eu lembro que sempre foi
parece tão distante da gente, né? E quando tu te viste, tu estava dentro desse universo. Eu nunca tinha pensado, caiu de paraquedas, realmente. Na época, eu fui convidada para participar por Nova Trento, e eu não morava em Nova Trento, então já foi mais um desafio. E, inclusive, muita gente da cidade ficava questionando, tá, mas por que tu tá representando Nova Trento se tu não mora aqui? Foi um convite e, na época, a cidade que eu morava já tinha representante. E eu tive muito apoio também do turismo de Nova Trento, onde eu participei dos eventos, participei no quesito de eventos de moda também sempre participava. E eu estudei muito a história de Nova Trento e todo lugar que eu ia, cada final de semana eu estava numa cidade diferente. Por exemplo, um final de semana em Mituba, lá eu falava sobre Nova Trento. Estava eu divulgando, fazendo fotos e eu achava muito legal o carinho que as pessoas tinham, assim. Então, foi muito bom, assim, para mim também, essa parte de... E nessa época já existia a questão da Madre Paulina como santa já, né? Sim. Então, a visibilidade em cima da cidade estava bem grande, né, Cris? Isso. Inclusive, eu estudei sobre quantidades de turistas que visitavam. Eu participei também de festas tradicionais da cidade. Fui jurada. Foi muito engrandecedor para mim também, assim. Porque ali eles têm uma cultura muito forte. A cultura italiana ali... Eles prezam, isso. Eu acho isso muito legal. Assim. Eles mantêm, né, na família mesmo até a questão de falar em italiano, né? É bem legal, assim. Entre eles falam, né? A gente tem a doutora Marli, um beijo para a doutora Marli Franzoi, né? Aquela misericórdia, né? Ela fala. E eu sei que no domingo eles fazem aquela polenta e ela diz, Michele, a gente fala em italiano entre a gente. A mãe sempre... queria isso entre a gente acaba, claro, a gente não sabe fluente, mas acaba arranhando e vai mantendo para os filhos, para os netos, né? E é bem legal isso. E a Cris criança, vamos voltar atrás agora. Vamos lá. A Cris criança já tinha um quê de modelo? Já era parecida? Então, eu quando era criança, gente, era uma fofura, assim, linda, linda. É bem bochechudinha aquela, né? Só que, na época, pelas condições financeiras, eu não trabalhei com isso, assim, né? Mas, desde criança, eu sempre tive o sonho, porque eu sempre gostei de ser fotografada, né? Só que aí, no início, eu via como um hobby. E conforme foi passando o tempo, crescendo, eu fui amadurecendo essa ideia. Até porque, assim, uma das dificuldades é que a nossa cidade, tipo, a cidade que eu vim é uma cidade pequena. Na nossa região, na época, não tinha muito investimento. As lojas não viam como algo necessário. Sim. Então, foi Tava realmente... distante mesmo, era só uma coisa... Foi realmente E quando que tu começaste mesmo como modelo, assim? A partir de que idade? Eu comecei com 16. 16 anos. 16 anos. Daí já tinhas participado do... Não, né? Porque não pode, Não. né? Não, Não pode, né? Tem que ter 18, né, Cris? Tem? Depende do Só se for emancipada em algumas situações, né? Talvez. Depende do regulamento, assim. Se eu não me engano, é 18 até 25, se eu Eu não me acho engano. que é, né? Ou a idade limite, né? 23. E daí tu começaste a fazer como modelo fotográfico? Então, no início, eu comecei a fazer parcerias com algumas lojas. Eu ia lá e pegava roupa, fazia foto, não cobrava nada, fazia vídeos, fazia mais por gosto. E aí, fazia parcerias, né? Sim. Só que também, a minha tia, por saber que eu gostava, ela trabalhava na época na Ofício, aqui de São João Batista, que é da CIDA. E eu gosto sempre de citar porque ela foi uma pessoa, assim, que abriu a mais porta, né? me apoiou, assim, no início. Ela tinha... A marca dela era foco em atacado também, né? E aí eu lembro que a gente fazia desfiles, sempre todo desfile ela me convidava. E o primeiro desfile foi com ela. O coração saindo pela boca. E aí ela disse, vai que o início é assim, depois você acostuma. E ela que deu o primeiro empurrãozinho, assim. E aí depois, conforme foi passando, o pessoal vendo os trabalhos que eu fazia, porque na verdade esse mundo, ele funciona que tu tens que ter portfólio para mostrar, porque como é que ele vai saber se o teu trabalho se encaixa com o perfil dele, né? Da marca, né? Igual eu sempre falo, inclusive alguns modelos vêm conversar comigo às vezes, e eu sempre dou a dica que a pessoa não pode se comparar nesse quesito, porque vamos supor que eu tenho uma marca que ela é rock, tipo, não combina comigo já. Eu não me contrataria, por exemplo. Agora, se eu tenho uma marca que é mais praia, vibe praia,
mar, eu contrataria uma loira, um olho azul, talvez, mas com uma pegada Cor mais de sol, né? ou cor de sol, mas que já tenha os quesitos ali que vão vender a minha marca, porque não é só a modelo, né? É todo o contexto da marca. Do cenário tem que estar ornando. Isso. E no início eu também entendo que no início a gente quer fazer todos os trabalhos possíveis, né? Mas isso é em qualquer profissão. A gente acaba achando o nicho da gente, né? A gente quer fazer tudo, a gente quer ter oportunidade, a gente quer estar lá. E quando é que tu... O dinheiro é o que menos importa, a gente quer... E quando a gente ama o que faz, a gente só quer uma oportunidade. Isso. E quando que chegou essa... Tu foi para uma agência daí, Cris? Eles te descobriram ou tu descobrisse eles? Então, aí eu comecei... eu tinha muitas agências que entravam em contato, mas eu sempre pesquisei muito. Sim. Na época de escola tinha os olheiros, antigamente todo mundo vai lembrar, mas esses olheiros, a maioria era meio que para pegar o dinheiro da pessoa. Golpe, né? Golpe. Dizia que prometia mundos e fundos. Você vai para São Paulo, sua filha tem muito potencial, mas no fim, todas as amigas que eu tinha da época da escola não tiveram futuro nessa área. Seguindo esse e aí, na época, eu não tinha dinheiro para investir, passou. E depois depois com o Miss, surgiu muitas oportunidades. Inclusive, no Miss Brasil, eu conheci o dono da 40 Graus do Rio de Janeiro, conheci atrizes da Globo. Foi assim, aonde foi ampliando. Na época, a minha primeira agência foi uma agência que queria exclusividade. Eu fiquei 1 ano nessa agência. Porém, eu trabalhava muito por fora, por causa do meu Instagram. O pessoal me contratava por lá. E aí, eles queriam exclusividade, mas ao mesmo tempo eu não tinha muito trabalho. Sim. Aí eu disse, Limitou, eu vou sair dessa agência e vou buscar outra. E nisso foi surgindo outras agências, foi indicação. Até mesmo, por exemplo, semana passada entrou em contato comigo uma agência que ele falou, não precisa de exclusividade, mas o teu perfil a gente precisa muito, então já vou encaixar aqui. Aí já marquei um trabalho para semana que vem com essa agência. Sim. Então é assim que vai fluindo, é a rede, né? Os contatos, né? Isso. E aí, atualmente, eu estou em 10 agências em Santa Catarina. Fora que eu também tenho... E como é que é esse mundo? Conta aí pra nós. Não é glamour, né? Então, como é se eu que é contar esse pra vocês mundo que... da moda, esse mundo da imagem? Então, assim, tem os... Às vezes as pessoas de fora, elas sempre vão pensar que é tudo mar de rosas, mas não é, né? Tudo tem o seu desafio, toda profissão tem os seus desafios. Já deu vontade de desistir, né? Sim. Faz parte, mas a gente tem algo dentro da gente que é como se fosse o que te motiva, que é o amor pela profissão, né? Então, isso é o que faz tu continuar. Essa profissão, eu tenho o maior carinho. Inclusive, eu acho que, assim, quando eu estiver velhinha, eu vou sentir, assim, muito orgulho, porque realmente eu sou uma pessoa que... Todo o trabalho que eu pego, eu sempre tento me dedicar ao máximo, assim, porque eu entendo... Como eu sou empresária, também tenho empresa, eu sei o quanto a pessoa se dedica para construir uma marca, para construir, né? E querer vender o produto. E ali o meu papel é vender o produto, realmente. E às vezes eu vou me encarar algo que eu não sou. A Cris não é aquilo, né? Porque o modelo, né? Me corrige, tá, Cris? Eu não entendo nada disso. Mas, assim, na verdade, o produto tem que aparecer, né? Não é? A tua pessoa. Claro, a gente quer... Tu é praticamente, quando é roupa, é um cabide, né? Mas tem que ter uma cara bonita. Tem que né? incorporar ali o personagem, né? Sim, existe alguns trabalhos que eu faço que não aparece o meu rosto, por exemplo, né? Sim. Que, por exemplo, esses dias eu fiz um trabalho lá na Havan que era só passando a minha mão na toalha. Então, por exemplo, quem trabalhou foi a minha mão naquele dia. Mas, né, tem trabalhos que tu não vai aparecer. Às vezes, num catálogo de sapatos, só o pé, às vezes, né? Então, só que aí tem o cuidado. Tu tens que estar com a tua mão bem cuidada, o teu pé, as unhas bem feitas. Esse cuidado com a aparência, né? Isso, com a aparência tem que estar sempre... Porque tu trabalha, tu vende a tua imagem, né? É o teu corpo, a tua imagem. Não tem, infelizmente ou felizmente, a profissão que depende da tua imagem, né? Faz parte, né? Sim. Vai ter que se encaixar numa caixinha, né? É bem isso. E já fizesse de roupa, de sapato, de vários? Sim. Eu acredito que dos trabalhos que eu fiz, eu já fiz vários trabalhos, assim,
em ramos até de travesseiro, por exemplo, que eu fiquei a tarde toda dormindo, testando o travesseiro, maciando o travesseiro. Então, assim, assim, na verdade, te permite muitas coisas, né? Então, é um trabalho que não tem uma rotina fixa, que tu sempre vai fazer as mesmas coisas. E aí que tá, tu tens que sempre se reinventar. No início também, eu sempre testava no espelho posições, testava... hoje eu tenho um repertório de poses também que eu sempre venho testando, vendo o que funciona mais. Porque assim, ó, vamos supor, tu tens um casaco que tu quer vender que ele tem bolso. Às vezes, geralmente, os fotógrafos, eles vão dizer, ó, tem bolso. Mas quando eles não percebem, tu já tens que estar por dentro que tem um bolso para poder vender, né, o casaco. Bota a mão, uma pose. Aí a mão já vai ali, já faz uma pose que já vai vender o produto. Então, para tudo é assim, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho uma vez que era de sapato, que eu tinha que ficar deitada com as pernas para cima, basicamente. E aí, a pose em si, gente, foi uma das poses mais difíceis que eu fiz. Então, assim, às vezes tu pensa, fazer foto de sapato é fácil, né? Mas, assim, tem que estar tudo bem encaixado. Porque se a perna está muito alongada, já não fica legal. Então, tudo isso tens que também facilitar para a produção andar melhor, né? Tanto a produção fotógrafo quanto a produção de moda, né? A gente vê aqui, para gravar uma coisinha... É difícil, uma né? coisinha, a tua mão tá mexendo aqui no vestido, aí passa uma imagem de segurança. A gente não sabe? Sim. Não. É bem isso. E tu fizeste curso de modelo? Na época, no início, quando eu participei do concurso, eu já pensei em fazer o curso por conta disso, né? Na época, eu fiz com a Kátia Rover, que ela é de Nova Trento. Ela treinava as meninas para o Encanto Trentino. E aí, na época, eu fiz com ela o início. E ela me ajudou muito, assim, em questão de postura, como se portar, como andar. etiqueta. Tem aquela cena do livrinho na cabeça, Cris? Então, tem a cena da vassoura. Faz parte, né? Mas, assim, é importante. Porque, assim, a imagem... Se a gente chega num lugar, dependendo do jeito que a gente está, isso influencia. Porque a primeira impressão é aquele segundo, né? É a que fica. E tu tens que cuidar muito da tua imagem. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem que dar cuidado com isso. Assim. Eu acho que, hoje em dia, ainda está mais claro essa importância, né? Porque tem mais exposição também, né? Tá tudo porque real aparecendo. A gente né? mesmo, ela é na profissão, porque a advocacia ela é muito dura, né? Ela é uma coisa, né? Séria. Então, por isso que a gente está aqui, né? Rindo, assim. Mas a gente teve que criar uma armadura mesmo, tá sempre, né? Ou de terno, ou de salto, ou maquiada, ou de óculos, cabelos em dia. Porque a nossa profissão pede também, né? Sim. Essa seriedade, chega até a ser antipático às vezes, né? Porque a gente fica toda montada, né? Não pode falar qualquer brincadeirinha, tem que saber o que vai falar. Ainda sendo mulheres também. Aí, sendo mulher, daí ouve uma coisinha aqui, faz de conta que não ouviu. Ô, Cris, e na tua família tu és a única que é modelo? Tem alguma história disso, não? Então, nossa, foi muito boa pergunta. Porque... Tem perguntas que a gente esconde, que aparece na hora. Eu tenho uma tia que ela já foi Miss também. Então já tá. E ela tinha... Mas ela ainda tinha muitas faixas. Ela ganhava todos os concursos. E ela te influenciou, Cris? Então, como eu caí de paraquedas nesse mundo, na área de Miss em si... Eu, na época, não cheguei a ligar, né? Sei. Mas aí depois eu fiquei pensando, nossa, a tia já foi. Aí eu comecei a ver os álbuns antigos e ela participava de muitos concursos e ela ganhou inúmeras faixas. Que legal. E assim, pode ser que lá no interior da gente ela fez parte desse sonho, né? Mesmo que tu não tenha vivido. Na hora talvez não deu aquele estalo, né? Mas... E a mãe e o pai? Quando essa moça quis ser modelo. Pois é. Pois é. O pessoal do interior. Então, a minha mãe é até engraçado. Quando ela pega os catálogos que ela vai folheando, ela fala assim, meu Deus! Ela fica fascinada, né? Aí teve uma vez que eu fiz um trabalho
que eu colocava vários turbantes e realmente foi um trabalho assim bem com muita maquiagem nela assim, mas é tu? Eu acho que não é tu. Aí até questionava assim. E foi engraçado que um dia eu fiz um trabalho também para uma marca que agora eu não vou lembrar, que era de cabelo. E eles me fizeram uma maquiagem de agora aquelas do Japão, sabe? Sei. Que fica bem tipo coreana. geisha, Isso, geisha. E aí, realmente, eles transformaram o meu rosto inteiro, porque a maquiagem, ela proporciona isso, né? Desculpa. E aí, foi engraçado que quando eu saí, tinha um palco cheio de pessoas. Quando eu saí, uma pessoa me conheceu, e aí eu fiquei, nossa, veio me cumprimentar. Eu falei, olha, eu achei que ninguém ia me conhecer e... É uma transformação, né? É uma artista, né? Sim. Porque tem que entrar no personagem. Sim, isso é um verdade. personagem. Mas teve, assim, alguma resistência por ser modelo? Medo? Não. De estar se expondo, de ser jovem, mulher, menina, né? Aquela coisa toda. Sim. Única filha. Então, eu vou dizer para vocês que da parte do meu pai e da minha mãe, não. Até porque eu sempre fui muito independente já desde cedo. Então, eles já viam que eu estava tomando as decisões, então, por eles estava tudo certo, né? Aí, nessa época, eu também já namorava com o meu atual noivo. E ele foi a pessoa que mais me apoiou, assim. Desde o início, ele foi a pessoa que mais me incentivou. Me incentivou muito, inclusive. E sou muito grata, inclusive. Beijo. Fala o nome dele aí pra É gente. o Kevin. Kevin? Kevin. Oi, Kevin. A gente roubou ela um pouquinho hoje, viu? Que bom que tu é um parceiro, né? Porque isso é tão importante, né? A gente não se sentir dividida. Não ter ciúme, né, Cris? Porque geralmente o homem tem, né? Uma profissão que tu mostra teu corpo, tua imagem, né? E essa área, como a me falou, eu conheci muitos modelos que desistiram por causa dos parceiros, né? Isso é triste, porque são pessoas que amavam, confiavam e acabava que travando um sonho, né? Que a pessoa tem muito potencial e às vezes acaba... E não volta mais, né? Porque a carreira de vocês tem um prazo para acabar, né? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente, né? Vai mudando os nichos, na verdade, né? Hoje em dia tem tanta... Mas claro que o auge o auge, né? Mas tá aí a Gisele Bündchen, que não deixa de mentir, né? 42 anos, no auge da beleza ainda, né? Gisele Bündchen não dá. Gisele Bündchen Não tem como competir. Não, Gisele Bündchen não. Até ela anda diferente, né? Ela tem até um andar único, né? Gisele. Mas, Cris, e com relação à obrigatoriedade de estar em forma, com algum peso, com medidas, isso existe ainda? Então, no início era muito mais, quando eu comecei. Até na época, eu sempre tive quadril largo. E na época tinha uma medida específica e o meu quadril era 98 e tinha que ser 95. Aí teve uma agência que sugeriu, inclusive, fazer uma raspagem no quadril para diminuir. E aí, na época, eu não fiz, fui fazendo dieta e consegui chegar no peso que era para ser. E hoje, desde lá, eu tenho o quadril 95. Então, assim... Hoje não tem mais esse padrão, né? Sim. Mas existem marcas que pedem 36, existe marca que pede 38. Depende da marca. Inclusive, teve uma marca que esses dias eu fiz um trabalho que encaixou certinho, que ela até me contratou como modelo de prova, que já é um outro trabalho, que é para testar as primeiras peças pilotos, né? Então, assim, esse mundo de modelo, ele tem muitas possibilidades, né? Não é só entre preto e branco, né? Inclusive, depois da pandemia, isso melhorou muito. Melhorou, né? Porque agora a gente tem muito mais oportunidade, né? Que eu acredito que a pessoa pode aproveitar do que antes. Ao mesmo tempo, tem coisas que são confundidas, trabalhos que são confundidos, né? Por exemplo, às vezes, muitas pessoas vêm e falam assim, tu é blogueira? Tudo bem, eu falo assim, olha, eu trabalho como modelo, porque eu não tenho um blog, né? Para mim, blogueira é quem tem um blog, né? Mas aí daí depois eu comecei a perceber que ficou como, tipo assim, qualquer pessoa, se ela começa a fazer o story, a pessoa vai lá e fala, tu tá blogueirinha, tu tá blogueira. Influencer, digital influencer. Então, assim, já ficou como se fosse como é que eu vou falar a palavra? A pessoa querendo te colocar sinônimo, né? É numa caixinha, isso, né?
isso aí, assim, já virou profissão, né? Ser Sim. blogueira, sei lá, tal. Mas tá muito o acesso para todos, né? E tem a profissão mesmo de modelo, né? Que é diferente de quem vai lá e... Né? E legal falar, eu não entendo mesmo desse universo de moda, assim, gosto, mas não eu entendo, adoro. né? Então, olha só, quantas possibilidades de ser modelo, né? Tu já falou modelo de fotográfico, de mão, de pé, de travesseiro, de cabelo. como é que tu falou agora? De provar roupa? Modelo de prova. Modelo de prova. Então, existe, né? Às vezes só do cabelo, né? Sim. Verdade. É que tem gente que às vezes não tem aquele perfil e acaba insistindo num perfil que não se encaixa, né? Eu acho que para tudo, né? Não é só para modelo. A gente pode usar... às vezes teria um outro caminho. Oh, meu Deus, ó, tá vendo coisa. Teria um outro caminho, né? Sim, mas tá é porque para mostrar que é da Trendy Art. Isso. Eu ia falar. O anel é da Trendy Art, a pulseirinha o colarzinho é. É por isso? Ô, Cris, então já que a Mi já está fazendo propaganda, o outro lado teu, então, de empresária, de empreendedora. Tu tem uma loja. Conta essa história para nós. Então, para quem não conhece, é a Trendy Art Acessórios. Nós trabalhamos com uma linha completa de acessórios femininos e masculinos. Eu acredito que hoje é uma das lojas mais completas da região em acessórios. Onde é que fica? Ela fica em Tijucas, ali na Avenida Baer Filho, na sala 2, número 577, aquela nota aí. E hoje também nós temos uma loja online, que também enviamos para todo o Brasil. E também fizemos atendimentos em toda a região com entregas, além da loja física. E aí tem bijuteria, joias, bolsas, malas, bolsas, cintos. A Mi tá arrasando aí com colar completo, conjunto completo. Mas a gente tem uma linha de semi-joia. Todas as nossas peças são fabricadas no Brasil. Nós prezamos qualidade. E o nosso principal objetivo é a autoestima da mulher, assim, ela se sentir bem, empoderada. E eu até brinco, às vezes a gente vende um colar e já fala assim, e aí, onde é que tu vai sair hoje? Onde é que tu vai? Então, o acessório faz bastante diferença, né? E ele transmite, é o poder de tu cuidar da tua imagem também, né? Eu falo muito sobre isso, assim. Tem uma amiga até que semana passada foi lá na loja e a gente estava falando sobre isso, sobre o que eu quero transmitir, quais os acessórios que eu transmito mais seriedade onde eu trabalho, quais acessórios que eu vou me deixar mais jovem, porque existem acessórios que te deixam mais jovem, tem acessórios que já, né? Então, é muito variado e vai do teu estilo. Não adianta também, às vezes, tu seguir uma moda que não faz com que tu porque também, né? Tu acaba deixando o teu gosto de lado. Por exemplo, vamos supor, a moda agora é pérola, mas tu não gosta de pérola. Por que tu vai usar a pérola, né? Então, assim, é muito relativo. Lá na loja, hoje, a gente trabalha com ouro, semijoia, prata, relógios, bolsas, malas para viajar. E, assim, a gente agora está com uma linha bem legal também de anéis de compromisso, até variações de números. Então, porque muitas pessoas têm dificuldade em questão de tamanho de anéis, né? Então, a gente... É difícil de comprar. E agora a gente está com uma linha bem completa, assim, de números e essa ideia de ser empreendedora, porque ali vendo a tua história, né? Antes tu era costureira. É verdade. Voltando lá atrás... Vamos voltar um pouquinho. Meu primeiro emprego foi costureira. Eu iniciei... A tua na verdade, mãe era costureira, não? A minha mãe foi costureira de toalha, porém eu fui de roupa. Eu aprendi a costurar com a minha tia. Com a tia. Só que, na época, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, por eu ter começado mais cedo, eu fui pegando mais experiência nessa questão. Até comecei com blusas. Tão difícil a costura, né? Costura não é para qualquer um, não? Não, tem que ter uma paciência. Sim. Não é difícil? É difícil, sim. E assim, tem muitos processos, na verdade, até finalizar um vestido, até finalizar uma blusa ou um camisete, né? E aí eu consegui aprender até o tecido plano, que é o mais difícil, que é aquele... Que isso, Cris? Tecido plano? Tecido é plano? Então, aquela, né?
Mas a gente fala tecido plano na costura por ser um tecido mais difícil Resistente. de trabalhar mesmo. Porque a ribana, ela é molinha, né? Os tecidos, assim, mais maleáveis, eles são mais práticos. Mas o tecido plano seria mais camisete, camisaria, Aham. é a alta costura, onde é mais detalhado, Como onde é tem... alfaiataria, essas É, coisas. então aí quando eu decidi sair da costura, eu já estava nesse processo já, assim. Então, olha só, tá sempre voltada para moda, né? Verdade. Sempre voltada para moda. E isso depois se tornou importante conhecer também isso tudo para ti, né? Sim, muito. É. Que Muito. vai provar. Vai agregando conhecimento, né? Sim. No usar uma roupa, tu já sabe o tecido, tu já sabe o caimento, como que ela vai te vestir, né? Sim. E eu sempre falo que quando tu trabalha em determinada área, tu dá mais foco para aquele item, né? Então, na época que eu trabalhava como costureira, eu já via uma bainha torta, já via onde tinha, né, o defeito ali. E hoje em dia eu não sou tão apegada a isso. Hoje em dia já... Relaxasse um pouquinho. não tenho mais Se que toque. nem antes. Antes era mais, assim. Eu ia comprar uma roupa, eu olhava ela inteira, os encontros. Quem é que olha o encontro embaixo do braço para comprar uma roupa? É difícil, né? Mas, enfim, na época eu olhava. Então... Ô, Cris, e como que é, assim, trabalhar com a imagem, né? Tu tem que estar sempre passar uma coisa boa, mas isso tem uma cobrança tua contigo mesmo, assim, íntima. Como é que faz sim, ficar feliz quando a gente acorda de mau humor? Né? E tu tem que passar. Vai tirar uma foto com cólica, né? Com aquela vontade de sair matando uma pessoa, né? Aí o fotógrafo diz, não, só aceita mais um pouquinho. Né? Já aconteceu isso? Não, então, como é que eu posso falar para vocês? Pelos acontecimentos da minha vida lá atrás, né, eu tive muitos aprendizados. E o meu cérebro em si, eu tenho um treinamento. Eu já vou até abrir aqui para vocês, gente, meu Deus. Mas, conta para nós, é só para nós mulheres. Sobre isso. Mas eu sempre treinei muito meu cérebro, desde criança. Então, assim, eu tento ver o lado sempre bom de tudo, né? Então, vamos supor, se um dia algo aconteceu ruim ou alguma situação ruim, eu sempre repito muita coisa boa para mim, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O meu pai, quando eu era criança, ele bebia muito. E ele chegava em casa e ele, meu Deus, assim, descontava muita coisa em mim. E aí ele falava coisas horríveis, né? E eu sempre pensando, eu sou maravilhosa, eu vou ter muito sucesso. E só coisa boa. Então, desde pequena, eu já vinha com esse pensamento, assim. E isso me ajudou muito, porque eu criei uma identidade bem forte. E então, tipo, se alguém... Porque existe, né, gente? Existem pessoas que não querem o nosso bem. Sim, né? é fato. E aí, que vão falar às vezes, nossa, tu tá magra demais, nossa, né? Tipo, aqueles comentários que às vezes a gente Não nem... ajuda em né? nada. Não, e nem te perguntei. Então, Não te perguntei. Estás mas pagando a minha porque comida, querida? Trabalha com a imagem, tu tá exposta a isso, Isso. né? Como isso não Sim. te atingir. Porque a gente não trabalha com isso, as pessoas se sentem no direito de falar alguma coisa da tua Imagina imagem. quem- Imagina uma pessoa que trabalha com a imagem, né? sim. Então, vamos supor, na época de escola eu sofri muito bullying, e inclusive até com a minha sobrancelha. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? E aí eu sempre Mas pensando bullying do quê, positivo. meu Deus? Então, na A sobrancelha época, é bonita, a né? minha sobrancelha, se deixar a gente, ela enche inteira. Enche. Sim, E na mais época eu não grossa. tirava. Eu era a monocelha, sobrancelha. a minha juntava. A minha era assim Eu também. era monocelha o nome. E aí, imagina eles brincando, né? Para eles, isso era um motivo já para, né? E aí, hoje em dia, quem fazia bullying, hoje me elogia. Então, é até engraçado, assim, ver como, às vezes, a pessoa também O mundo muda. gira, né? E também na escola, né? As naquela crianças, época não tem adolescentes, muito... eles têm meio que É uma faz necessidade de parte, autoafirmação, né? De E desfazer o outro para ser melhor, né? Criança, às vezes, é cruel, É cruel, nessa colocação, assim, né? No sentido... Cruel no sentido de chegar e falar, sem ver a consequência, né? Mas quem recebe, lógico. Quem e assim, recebe, guarda aquilo, né? é aquela coisa. É que quem apanha não Dependendo. esquece, quem bate, né? E dependendo como tu recebe, se tu não ressignifica na tua cabeça, se tu não leva isso como Mas, capricho, ô, Cris, né? agora conta aí pra nós de novo. Tá um livro aberto isso Ai, aqui. Mas, assim, achei legal, porque ressignifica, né? Olha só, uma coisa
uma palavra aí que Ela inunda a cabeça de coisas boas para Não, eu esquecer sei, das mas, coisas assim, ruins, isso né? tu desenvolveu por uma necessidade De sobrevivência tua lá da infância. da infância. Tu mesmo sozinha fosse criando isso, né? Teu método. É que assim, O método. na minha família tem casos de depressão, né? E tem 4 casos de depressão, assim. A minha mãe tem esquizofrenia, que é uma depressão que não tem cura. E isso, a primeira crise que ela teve foi quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu fui no psiquiatra com ela, ele falou assim pra mim, olha, Cris, tu tens muitas chances de ser igual a tua mãe, de ter depressão. Que delicadeza. E aí, Com 8 anos? Só que bom médico. Precisa saber o nome dele para não ir, né? depois eu te faço aquela... Não, Depois eu te mas- conto. mas Em off. Uma criança. E na verdade eu, com essa idade, eu também tive muitas responsabilidades, porque Sim. como meu pai chegava muito tarde, nos primeiros dias de crise da minha mãe, ela não dormia, ela ficava a noite inteira acordada. Ligada. Tipo, nem piscava. E a minha tia falou, olha, Cris, tu cuida porque tua mãe pode se matar. Aí eu já fui Meu Deus, correndo. coitada. Eu já fui Acabaram com a tua correndo. cabeça. Então, a Não, preocupação mas da olha criança, Isso, né? tadinha, 8 anos, olha a responsabilidade, né? E aí, na Ficar época, eu pensei assim, olha... Velando a mãe o sono. É bem... Aí, só que assim, tudo acontece, Sim. né? Eu falo Porque assim, tem que acontecer também, né? tudo que aconteceu lá atrás também fizeram quem eu sou hoje, né? Por exemplo, certas situações que aconteceram comigo, me tornaram muito forte. E isso eu agradeço muito, apesar de, né? A gente nunca Claro, quer passar ninguém por isso, quer. né? Isso é. Mas, ao mesmo tempo, como eu falo, eu sempre vejo o lado bom de Sim. tudo, né? Aham. E daí, na época, eu pensei, se ela pode se matar, então eu vou esconder as facas. Então, eu já ia escondendo as facas, já ia escondendo. E isso tudo já foi sempre puxando pro lado bom. Tipo, pensando em Sempre coisas achando- boas. Então, eu acho que eu decidi que eu não queria ser igual a ela nessa questão de doença. Então, desde sempre, eu tento levar as coisas pro lado bom. Porque, se vocês forem observar, tudo que acontece na nossa vida tem sempre um lado bom. Por mais que seja a coisa mais A gente pode não difícil. entender na hora, né, Cris? Mas lá na frente a gente vai entender, né? Ô, Cris, isso tem, dentro da tua vida, tem bastante espiritualidade. Tu Tem. acredita nisso, né? Tem. Deu pra ver já. Muito. Acredita num Deus. Acredito. Eu tive muitas experiências com Deus, assim, e experiências, assim, surreais, assim, que às vezes eu compartilho com algumas pessoas, elas ficam assim, nossa, mas Será que parece que você é um pouco, né? Não sei se isso é verdade, né? Até porque para Deus, na verdade, nada é impossível e ele muda tudo muito rápido. Isso. E às vezes tu nem entende, né? Sim. Então é muito isso. Está assim. sempre conduzindo a gente, né? E a gente não percebe. Lá na frente a gente vê, mas Isso. está sempre sendo conduzida, né? É. E tem que receber só, né? Só acolher, agradecer. Verdade. Porque ele sabe todas as Esperar, coisas, né? né? Às vezes a gente quer uma coisa e, na verdade, o que é bom pra gente não é aquilo que a gente quer, né? Sim. Só que a gente só vai entender quando não acontece por que não aconteceu, né? É bem isso. É. E eu aprendi uma coisa no passado que eu tô levando muito isso a sério. Que os olhos humanos, eles são muito... Assim, Míopes até. entendeu? O mundo espiritual, ele é algo tão grande, tão incrível. Que vai além disso aqui, né? Muito além. E, assim, a gente realmente, às vezes, olha para uma pessoa, às vezes, nossa, quanto tempo parece que eu te conheço, né? E no fim... É um tu encontro acabou- de almas mesmo, né? Às vezes tem uma sintonia, mais até com uma pessoa da família, que é teu sangue, né? E esses encontros são tão importantes, assim, né? E eu acho que só... Eu estava lendo essa semana uma coisa e falando que as pessoas que entram ou que saem da tua vida têm um propósito, né? Sim. E se aquela pessoa saiu da tua vida é porque realmente acabou o propósito dela na tua vida e não... É isso. Aconteceu, foi bom, mas deu. A jornada de vocês duas deu o que tinha que dar, né? Uhum. E quem fica também, Sim. né? E tem pessoas como eu e a Lélia que a gente vai e volta, vai e volta. E não muda. Mas as Não. nossas histórias vão se encontrando, então acontece às vezes, né? Eu acho que a amizade verdadeira não precisa não estar tem sempre tempo, junto, não. não tem, né? Não tem cobrança, né? E a gente sente também, né? Eu Isso, falo muito sente, isso. E assim, só que às vezes não acontece com todas as pessoas que a gente encontra, né? E também a gente tem que saber diferenciar, né? E é porque é raro o mesmo, tempo, né? A É porque é muito raro, né? O tempo vai te ensinando a ser mais perceptiva, né? Isso é verdade.
E eu, até quando vocês pediram para mim contar um pouquinho da minha história, eu comecei a perceber isso também. Quantas pessoas que surgiram na minha vida vieram e foram primordiais, assim, e depois elas saíram da minha vida, mas ao mesmo tempo a gente tem um carinho incrível. Mas marcaram a tua história, né? Por morar longe, sabe? A gente não tem muito, mas ao mesmo tempo, ontem ainda lembrei de uma amiga lá de Curitiba, e que foi, assim, essencial também para mim. Então, assim, eu sou muito grata. Eu acho que a gente tem que ter muito esse sentimento de gratidão. Porque como que tu vai ganhar mais se tu não é grato pelo que tu tens, né? Isso. Então, tudo... Às vezes as pessoas pensam assim, eu quero ser mais, eu quero ganhar mais, eu quero isso, quero aquilo. E nem curte aquilo que conseguiu, né? E a vida é disso. Porque ontem simples, tu querias estar onde estás agora. Aí agora já não quer mais esse lugar, tu quer o outro. É verdade. Essa É esse? insatisfação constante, né? Sempre insatisfeito, né? E a vida é uma só, né? Eu Pode ter presente, outras, mas né? não é essa aqui, né? Tem que... Mas isso acho que com a maturidade. E assim, a Cris já é tão jovem, já tem tanta uma história tanta tão rica, história, né? E como é que é ser empresária no Brasil aí? Uma jovem mulher empresária. Então, tem muitos desafios. Tu tu sozinha ou tu tem sócio? Eu tenho o meu noivo, né? noivo. Que sempre foi Noivo é desde o meu noivo, pilar né? de É o sempre, sócio. né? Meu Deus, Então assim, vocês ele são sempre sócios, foi no caso, tem uma isso. sociedade empresária, né? Isso. Mas como é que é essa experiência? Trabalhar com o noivo. Então, nós temos uma parceria muito forte e a gente tem muita conversa. Então, eu acredito que um relacionamento hoje já tem que ter muita conversa, mas imagina quando estiver trabalhando junto, né? E saber diferenciar que o que aconteceu lá, fica lá e resolve lá e depois a gente, né? Porque vai ter problemas que a gente vai resolver que tem que, né? Então, assim, a gente não... ele não está sempre lá, a gente trabalha junto, mas ao mesmo tempo não tem contato todos os dias no trabalho em si 100%, mas a maioria das vezes a gente tem muita parceria e muita conversa, assim, que isso faz com que tudo flua melhor, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? Quanto tempo que tu tem a tua loja? A loja eu tenho 4 anos, 4 anos vai fazer já. 5 esse ano. Não é fácil, né? Não é fácil ter um comércio, né? Porque, ainda mais assim, de Mandar um beijo para Marcela. Então, eu já ia fazer um agradecimento especial agora, que lá na Então, loja, aproveita. além do Kevin, né, que está sempre lá nos auxiliando, a gente brinca que ele resolve tudo, mas a gente tem a Marcela, que também está conosco já há 4 anos também, ela foi bem ali pertinho também, já iniciou conosco, e a Marcela foi um encontro que Deus enviou, que a gente estava conversando, que se encaixou muito a nossa história, assim, e ela é uma pessoa maravilhosa, inclusive um beijo, Marcela, obrigada por tudo. E agora a gente tem a Gabi, que também está trabalhando lá conosco, que é uma pessoa maravilhosa também. E assim, 3 taurinas, né? Então, já viu, né? Como que já pode Muita ser, Muita fome, né? muito lanche. Mas, assim, são pessoas maravilhosas, assim, que Deus vai colocando nas nossas vidas. E, realmente, ser empreendedor hoje no Brasil, eu vejo que realmente existe muitos desafios. Por muitas coisas, né? Tem aqueles ditados que às vezes fazem um pouco de sentido, que às vezes, né, tu tens que... não vou pensar nisso, vamos pro próximo. Tem as dificuldades, mas eu acredito vendo hoje, que toda profissão em si também tem muita, muita dificuldade. Só que o lado empreendedor, eu vejo que é tu assumir muitos riscos sem saber se realmente vai valer a pena, né? E segurar, né? Quantas vezes a gente leva no peito, leva... porque para chegar em 5 anos de loja... Isso que eu digo, de Quantas acessórios, empresas tudo. que morrem em 2 anos, 1 ano, né? Mas é que realmente... É muito trabalho, muita luta, né? E desde o começo, eu pensava em fazer diferente, né? Aí, inclusive, os meus representantes, tinha um que falava assim, Cris, mas por que tu fica insistindo no diferente se o que todo mundo está fazendo vem? Só que assim, eu, por exemplo, tenho o hábito de sempre, se eu mudar de representante, não acontece isso, né? Porque a gente já trabalha mais de 6 anos com um, e a gente sempre... Mas vamos supor, surgiu um representante, eu já testo a peça, eu já vejo a qualidade, já pesquiso, já testo o metal, já vou... Então, tipo, a gente tem uma preocupação por trás qualidade, com o que o cliente vai estar usando, né?
porque é muito importante. Tem o níquel, que ele é um metal cancerígeno, tem a parte que tem que ter cuidado. Da saúde também, né? E hoje a gente trabalha com paládio, que é um metal, né? Agora a parte técnica, não, brincadeira, mas a gente tem muito cuidado do que a gente vende e dá preocupação com o cliente mesmo, assim, em estar sempre na moda, atualizada. Beleza, o tradicional vende, mas a gente precisa também estar no que realmente está indo, né? Sim. As pessoas diferentonas como eu, né, Cris? Então, elegância, né, gente? É por isso, né? A minha, assim, toda vez que vem uma peça lançamento, a gente já manda pra mim que já sabe que ela gosta sempre de coisas diferentes. Eu gosto de coisas bem diferentes, assim. Não sou muito original. Mas eu acho que é a personalidade. Eu sou original, não sou igual a todo mundo. Eu acho que tem que ter para os dois públicos, né? Porque tu vai ter os dois tipos de clientes, né? É bem isso. Só que ao mesmo tempo que, por exemplo, eu tenho muito a preocupação, né? Provar um brinco para ver se vai dar certo na orelha da cliente. Tem lugares, representantes que falam, mas se ela cair e perder a tarraxinha, não tem problema. Mas ela vai perder um brinco, para mim não tem problema. E aí ele fala, não, mas aí ela vai comprar outro. Mas eu não tenho esse pensamento. Eu já penso mais em como que realmente... Na confiança que tu vai adquirir, né? Fidelizar o teu cliente, isso. Né? Ele querer comprar contigo, né? Não comprar o brinco. E ser transparente, né? Porque aí depois, o cliente vendo que tu tens confiança no teu produto, ele vai ficar feliz e ainda vai te indicar. Porque, né? Claro. Ele sabe que é um produto bom. O ditado, a propaganda, a alma do negócio, ainda vale, né? Muito, muito. Graças a Deus, assim, a gente... E o boca a boca, né? Isso também, na cidade pequena nossa, né? Sim. E a gente se descobriu depois da pandemia. Como as lives também, né, Cris? Tudo foi melhorando muito, assim. E a gente é uma empresa que cresceu na pandemia e a gente viu que ali também a gente vende muitos presentes. Sim. Porque realmente presentear hoje uma pessoa, né, tem todo um cuidado. E aí lá na loja a gente tem uma linha bem completa assim de acessórios, desde, por exemplo, se tu vai numa formatura, a gente tem colares de profissões. E se tu vai no aniversário de 15 anos, a gente também tem, né, o que indicar. Ao Dia das Mães, agora chegando, a gente também tem muitas opções. Agora é uma data bem comercial, assim, né? Vende bastante, né? Acho que é a segunda, né? Sim. Depois do Natal, né? Verdade. E a Cris agora está com um novo projeto, né, Cris? Estás com um canal no YouTube. Sim, pois é. Conta pra nós como é que aconteceu. Ai, meu Deus. É que assim, né? Toda a vida eu sempre pensando em criar coisa nova, né? Eu tenho isso comigo. E aí, eu e meu noivo, a gente comprou uma casa. E a gente teve a ideia de criar um canal no YouTube para mostrar os bastidores, porque aquela casa a gente vai reformá-la inteira e vai... deixá-la com uma cara bem diferente de como ela tá, né? E a gente pensou assim, por que não abrir isso para o público? Porque tem muitas pessoas que acompanham a gente, que, né? E às vezes a pessoa pensa, será que é muito difícil fazer isso? Será que, né? Então, a gente incentivar também as pessoas a talvez fazer algo diferente. E ali a gente pensou, vamos mostrar como... Não sei se vocês já viram aqueles canais que tem nos Estados Unidos. Dos irmãos lá, irmãos à obra, eu então, sei, eu também adoro. A gente tá assim... E o meu noivo, ele queria ter a experiência também de reformar, mas ele realmente botando a mão na massa também. Então, a gente está fazendo algo Faça assim... você mesmo. A gente está fazendo algo, claro, com responsabilidade, Sim, né? Claro. Mas, assim... Vai ter pedreiro... No momento, ele está sendo pedreiro, mas vai ter um pedreiro que vai fazer o acabamento. Mas, e a gente está contando um pouco sobre isso, assim. E depois a gente planeja também mostrar como que vai ser os meus bastidores, porque eu também pretendo casar. Então, assim, eu quero fazer algo direcionado para essa etapa da vida. Certo. Porque eu fui pesquisar no YouTube, né, aquela... quando a pessoa compra uma casa, o que precisa para dentro de casa? Não tem muito, assim... Não tem muito nicho, que vai contribuir. Aí eu pensei, é um nicho que eu posso como fazer. Vai montar a casa, acho que vai ser legal. E compartilhar as experiências também, né? Eu até fiz uma brincadeira e a gente quer fazer uma casa inteligente, né? Aí eu comprei a lâmpada aqui, daí tu pede pra Alexa, ela já liga, né? E... Meu irmão fez isso no apartamento dele, muito legal. É muito legal, né? E aí teve uma moça que falou assim, meu Deus, que legal, eu não sabia que isso existia. Meu irmão faz tudo assim, abre a janela, fecha a janela, Sim. a cortina. Então, olha que legal, já
contribuir para a vida de alguém. Isso Dá dá uma ideia, né? Sim. Já... E o legal da história, né, Cris? Porque a casa era da família dele, né? A casa era da avó dele. Olha Então, eu acredito que tem um propósito também Aham. pela casa só. ali, Vai né? ficar alguma coisa assim de afetiva, de recordação? Vocês Então, vão deixar a manter gente- alguma coisa? A gente vai manter toda a estrutura da casa, só que tem um lugar que a gente não vai mexer muito, que é a parte que tem o que eles plantaram, né? Que lá tem acerola, pé de limão, maracujá, tem, assim, muitas Árvores frutíferas, né? Aham. E aí a gente quer manter. Então, a gente vai fazer uma organização ali Seria depois. até uma homenagem, né? É. Para manter aquela memória E viva onde é que é, ali. Cris, a casa? É bem no centro de Canelinha. Aham. Ah, em Canelinha. Canelinha. Pois nós Muito vamos estar legal. divulgando aí a casa daqui. Então. Como é que é Botar o o- nome do programa? O canal Vem Com Nós. Já é bem sugestivo, né? Vem com nós, que no caminho a gente explica, né? Legal. Mas muito legal. E o Kevin tá empolgadíssimo, Tá. né? Eu vi, aí eles fazem... Eu assisti os 2 episódios, né? Eles fazem um café, vai todo mundo ajudar, quebrar a parede, arrumar as calçadas. Sim, é bem isso. E o que é legal é que a gente está envolvendo muitas pessoas, assim. Isso está sendo bem bacana, assim. Está sendo muito legal essa parte. A família dele também é dali, Cris? Sim. Vão- A minha sogra não dá nem 5 minutos de pé, assim. É bem pertinho. A mãe vai estar tudo perto. Mãe, Vai. sogra, tudo É. perto. Ele não é filho único? Não, ele tem 3... ele mais 2. Tem 3 no total. Só vai, né? Daqui a pouco tem uma Crisinha e um Kevinzinho. Meu Deus. Ô, Cris, e concilia bem a vida a profissão de modelo com a empresa? Que tu tem Sim. as tuas colaboradoras, Então, né? elas são, né, pessoas assim maravilhosas que hoje a gente tem uma sintonia que a gente consegue, né? Elas ficam a maioria do tempo lá. Eu não estou sempre lá, mas elas têm assim, cuidam de tudo, organizam tudo, então é meu braço direito, assim, né? Então, a área de modelo realmente ela precisa de flexibilidade. Por exemplo, essa semana entrou em contato comigo uma moça segunda para quinta-feira. Então, assim, é muito perto também os horários, não é muito longe. Às vezes, tem empresas que marcam para o mês que vem, mas às vezes é, tipo, 2 dias depois, assim, E muda as cidades também, Cris? Tem que Sim. deslocar? Sim. Né? Eu Mas o teu viajo Santa trabalho fica Catarina mais inteira. aqui na região, Não, não? Não. Não, aqui do Vale, não. Eu trabalho mais para fora mesmo. Blumenau, Floripa, Balneário. E eu também trabalho lá na região de Araguá do Sul. Esses dias eu Onde estava em tem- Das Criciúma, malharias, né? Que o meu cliente foco é atacado mesmo, né? Aham. Mas eu também trabalho aqui na região, mas a minha principal, assim, os meus principais trabalhos são Nessas cidades. Onde Brusque. tem as empresas, né? indústrias, né? Têxteis, né? Inclusive, até já pensei em morar em Brusque uma época, porque eu estava indo todo dia. Só que aí a estrada é muito perigosa, né? Então, assim, essa questão de tu estar uma cidade num dia, outro dia em outro, é muito normal, assim. Né? E haja paciência para a estrada e o cansaço, né? E tem que estar bonita, não pode estar com olheira, tem que estar bem dormida, como Sim, o povo, sim, meu né? Deus. Não é É fácil, bem isso. Teve um dia que eu estava em Blumenau, fiz o trabalho, saí do trabalho em Blumenau, fui para Floripa, Nossa. saí de Floripa, fui para Itapema, saí de Itapema, fui para Balneário. Então, assim, no fim, eu quase nem... Só teve dias que eu dormi em Canelinha, mas, assim, foi só dormir e trabalhar, assim, não tinha muito. E os trabalhos geralmente começam muito cedo, 5 horas da manhã, então já ia dormir cedo. Aproveitar a luz, pra- né? É muito estúdio ou tem bastante externa, Cris? Hoje eu acho que os dois, assim. É? E o que Mas tu prefere? é difícil porque eu amo externa, porque lá eu consigo ser mais tipo assim, eu conheço mais versões de mim, conheço versões que até nem eu sabia, porque parece que Tá mais solto, né? Mais É. livre, né? E o estúdio, às vezes, a gente faz conceito no estúdio também, dá para fazer isso, né? Tem essa possibilidade de fazer os conceitos no estúdio. Porém,
é o lugar ali, então tu foca ali. Claro, eu também gosto dali, Sim, sim. né? O estúdio ele é muito melhor em questão de trabalho, porque tu troca roupa no A ar-condicionado. logística, né? Tipo, Come. Mais muito confortável, prático. assim. E é muito mais rápido É. comparado à externa. A externa tem Porque lugares tudo controlado o que... ambiente, né? E é fácil Verdade. de começar e terminar na hora certa, né? Sim, é. E a externa tem lugares que eu já cheguei a fazer externa, que eu troquei roupa no carro, às vezes não tinha o carro perto, a gente pegou e colocou um lençol e aí troquei a roupa ali. E a gente tem algumas táticas também de trocar roupa que vai ser mais rápido, né? Aham. Tem tudo isso E também. às vezes o vento vira, daí já o tempo fechou, aí não dá para terminar ali. Não, e é engraçado porque a gente sempre cuida, né? E às vezes a gente tá ali na correria, no profissionalismo, né? Mas na externa pode ser que tenha alguém te olhando que tu nem vê, porque... Tipo assim, claro, vai ter a proteção, Sim. mas alguém vê os Escapa um perrengues pouquinho, e- né? Meu Deus, que loucura. Já O Big pensaste? Brother, né? Eu não sei se isso já aconteceu comigo, mas... Se eu tenho alguma Meu imagem Deus. minha por aí, né? Deus o livre, já pensou? Mas faz parte, Ai, né? falando em imagens, ó... Temos aí advogados de milhões. Ó, o direito de uso de imagem. Ó, qualquer coisa, ó, né? Não bote fotinha minha aí onde não é botar. Ai, Por ai, favor. Já vou acionar a minha Porque isso também acontece, né? Já aconteceu contigo, Cris? De tu ver foto tu em algum lugar que não era Já. pra estar? Ó. Já. É mais comum do que a gente imagina, né? Sabe qual que é o problema? A pessoa vai lá e digita no Google foto com blusa amarela. Aham. Aí aparece a minha imagem lá. Daí ela pega e usa a minha imagem, coloca uma outra estampa em cima da foto, porque hoje em dia dá pra Sim. mudar, né? E isso aconteceu, né? A pessoa mudou só. a imagem que tava lá e tava usando a minha foto. Daí uma pessoa me falou, eu disse, gente, como assim? Daí fui lá e perguntei, né, pra pessoa. A pessoa já tirou na hora, assim. Mas mesmo assim, é porque a pessoa pensou que Tu não ia não era descobrir, daqui né? da região. Aham. E, né, acontece muito. Eu vejo hoje o marketing em si, esse marketing aí da internet que está bem Os perfis aflorado. falsos também, né? As pessoas fazem muito, usam imagem de pessoas assim de fora do Brasil, né? Só que aí vai que a pessoa do Brasil inventa de usar as pessoas daqui sem saber, né? Então, é um risco que se corre. E não E tem aí, muito controle, né? Só descobrindo, assim, quando acontece de pegar, né? Porque... É igual modificaram a imagem do Papa, não sei se vocês chegaram a ver, que eles fizeram toda uma modificação. Ah, meu Deus. E parecia que ele estava usando uma jaqueta, mas no fim... uma jaqueta branca, aquela cheia de gomo, né? Sim, eu ele vi foi muito essa imagem. criticado. Não era, até. Não era, né? Não era verdade, eles fizeram a montagem. Então, assim, tudo... O homem achado o doente, Papa internado, e bem eles botaram moderno. uma jaqueta do Alok no Então, Papa. hoje em dia a internet, ela é bem, assim... Traiçoeira, né? A gente... A imagem, figura pública, ela é muito... É. Ô, Cris, aproveitando agora para entrar não é uma coisa boa, né? De falar, mas a gente tem que falar. Eu sei que não tivesse, mas tu conheceu alguém que teve transtorno alimentar, que se perdeu aí nessa carreira e ficou doente? Conheci modelos que tiveram anorexia, que eram magras e achavam que estavam muito gordas. E é triste, assim, porque realmente É o transtorno de imagem, né? E é uma coisa que a pessoa não se vê como ela realmente é. Ela parece que queria uma imagem, né? Sim, é. Mas aí vai dessa tua blindagem que tu tinha na tua cabeça. Quando o cara falou para ti, vai ter que encerrar, não, eu vou dar o meu jeito, vou fazer o que tem que ser feito naturalmente, né? E tem gente que se perde, né? Que é o mais rápido, aí toma um remédio, né? Ou para de comer. Mas eu acho que já foi mais, né? Também, né? Então, é que o Mas problema... tem até modelo que usa droga, né? Para poder não sentir fome, né? Lélia? Tem bastante coisa aí. Assim, eu já presenciei de várias situações, assim. Só que o que eu mais vejo é que, às vezes, a pessoa realmente, ela parece que ela entra numa outra dimensão. E eu, às vezes, acho que não é tão divulgado também. Sei. Tem certas Tem mais do coisas que se imagina, né? acontecem que a pessoa realmente acha que não tem. Inclusive, eu tive até um contato com uma cliente semana passada que ela falou que ela está indo se cuidar da depressão dela, só que ela não aceitava que ela tinha na cabeça dela, ela não estava com depressão. Então, assim, ó, triste Primeiro porque me quebra o coração no meio quando a pessoa fala assim que depressão é doença, porque ela não teve isso na vida dela. Pode ser, na família dela ela nunca teve Que ninguém. acha que é preguiça, Mas que é falta de na Deus. cabeça, né?
É uma Não doença, é isso, né? gente. É uma coisa assim bem séria. É e que químico tem que- mesmo, né? É uma questão química mesmo, né? É uma doença mesmo mental, né? Assim como quando a pessoa entra num momento Distúrbio assim. alimentar, né? E hoje em dia, as pessoas, existem as redes sociais que às vezes acabam influenciando muito nos pensamentos, porque a rede social ela foi criada para te se comparar, né? É. Então, É. Boa. se tu ficar muito ali naquela vibe, tu acaba esquecendo de quem tu é, de cada Te pessoa é perde, única. né? Fica se perdendo, Então, hoje em dia, é tu ter essa consciência de amor próprio, eu bato muito nessa tecla, tu olhar no espelho. Gostar de do que tá Isso, vendo, né? isso. Porque perfeição não existe, Não. gente. Né? Isso é Até uma porque coisa a gente que... sabe que eles mexem nas fotos, né, Cris? Pra te ficar mais escurinha, a pele mais morena. Sim. Às vezes não consegue uma modelo que tá bronzeada. Sim. Para botar um biquíni, o cara vai mudar a cor dela para ela ficar bronzeada? É assim, a gente sabe que é o cabelo ficar mais cheio. A gente sabe que é a barriga mais seca. Sim. Tá tudo mexido, ninguém é daquela maneira, né? Eu até, que tu falou agora sobre essa questão, né? A gente trabalha com emoção também. Então, a gente precisa transmitir algo para a pessoa. E quando isso acontece, por exemplo, eu fiz um trabalho ano passado que era um especial de Natal. E aí tinha uma criança no estúdio e aí eles tinham que gravar uma cena que ela se emocionava quando ela via um determinado momento ali, né? E aí eles botaram uma gotinha de... Sim. Tinha Colíriozinho. um colírio. E aí apareceu ela emocionada. A cena maravilhosa. Só que tu viu que foi colocado foi colocado o colírio. Natural. Então, assim, tudo é pensado, né? Cada vídeo tem todo um planejamento, o que quer transmitir, a sensação que quer transmitir. Quero transmitir que a pessoa sinta saudade da infância, né? Então, ele já bota pensa uma música, aí já acaba com a pessoa. Então, não tem como a gente, né, pensar assim que tá ali é realmente É porque é isso, fake, né? Eu estava vendo esses dias, só para não esquecer, a roupa de ginástica, né? A guria colocando a bunda, eles colocando a bunda nela, aquelas calcinhas de enchimento, colocando até por baixo, bem magrinha, mas bem magrinha. Ela ficou com um rabão. Sim. E um pernão, tudo mentira. Aí quem vai comprar aquela calça assim, ai meu Deus, eu não fiquei igual a moça. Né? Nem a moça tem aquele corpo, entendeu? É complicado. Então pega uma bonitona da academia e põe de verdade a pessoa com a roupa, né? Não pega uma menina magrinha para montar daquele jeito. Mas tem muito. Tem assim. vários tipos de corpos. Bota uma de verdade. Né? Agora, falando sobre isso também, começou a vir vários nichos de modelo. Por exemplo, Plus size, né? Curves, que ela já ainda não é plus, Não. mas ela é o anterior. É o 40, né? 42. Aí depois veio a plus size, que daí já foi nesse intuito de trazer a mulher real, né? isso. Porque, na verdade, assim... Realmente, às vezes eu fico pensando como que a moda, às vezes, tenta estipular uma coisa que não é para todo mundo. Porque eu tenho um quadril mais largo, aí tem outra pessoa que já tem um quadril mais fininho. Aí tem uma outra pessoa. Então, não tem um padrão assim. Tem um peito maior, um peito menor. É assim, cada um é do jeito. Eu acho que isso realmente diversificou mais, né? Isso. Mas eu acho que ficou mais democrático, a pandemia ajudou muito. Porque como não tinha muito para onde ir, as propagandas e as coisas ficaram mais para poder vender para todos os tipos. Sim. Né? A coisa foi crescendo de uma maneira mais igualitária, assim, né? Sim. Até as calcinhas agora estão fazendo com pessoas mais gordinhas, com a celulite, com tudo, porque né? É muito preconceituoso, claro que né? Tu excluir quem não é aquele padrão. Não. E aí? Né? Não é ser humano, não é gente, não é bonito, não é... É porque não tem cabimento, o padrão não existe, né? Mas eu acho que isso já mudou já muito. Já né? ainda existe, das grandes marcas, até, claro que tem modelo de passarela, que daí é mais tenso, né? Também, mas né? eu acho que já está bem mais... deu uma boa melhorada. né? Quando eu comecei lá no início, eu lembro que tinha editorial que eu fazia, os primeiros editoriais que eu fiz assim de moda, era cílio bem cheio. Se não tivesse o cílio bem cheio... Não era. Não é. Maquiagem com preto, assim, né? Cinza. Eu lembro que era bem marcado o olho, a maquiagem era bem visível, assim. Agora é tudo muito... Agora, meu Deus, nada, assim, né? esses dias eu fui fazer um trabalho... A pessoa não tem nada na que cara. a moça falou... Tudo assim. A moça da dona da marca falou assim... Eles pintaram tudo sobrancelha. Eu falei, não, ela tá natural. Então a gente vai ter que passar uma basezinha. Daí passou uma basezinha pra dar uma... pra tirar um pouco pra tirar da um pouco, porque realmente eu tenho a sobrancelha bem assim, marcada. bem preenchida.
Aí ela passou, beleza. E na boca ela só pegou e tirou a maquiagem que tinha e deixou assim. Porque ela queria bem natural. Então, né, hoje em dia ele tá muito E vem muito também de Hollywood, né? Esses tapetes vermelhos, elas começam a botar nada na cara, que elas têm tudo na cara, mas parece que não tem nada na cara, né? Elas vão só com o rímel. Né? Tá bom, ideias. né? Só o rímel, tá bom. Só o blush vão. Tá bom. Tá bom, vão acreditar. Sim, Mas elas vêm com nada na cara, né? É sobre isso. E aí muda muito, Então, né? O comportamento, como tu falou ali. E vamos ver como vai ser os próximos capítulos, né? Vai ter que sempre se reinventar, né? Porque faz parte aí, né, tem que Isso até para roupa, né? Porque hoje em dia quantas calças estão na moda ao mesmo tempo, né? Antes não é? Porque assim, se a skinny tu tens, eles vão ter que fazer outro modelo para te comprar de novo, né? É sobre isso. Se tu já tens a skinny, Lélia, eu vou fazer uma pantacur para te comprar agora, porque tu vais querer aquela. Isso. Aí se tu já comprar, você faz a outra. Né? E o pior é que é funciona, cíclico, né? E se a gente tivesse guardado as coisas tudo, tava tudo. Mas daí já não tem ficava um velha. detalhezinho que não é. Né? Os lamezinhos que a gente tinha. Ô, Cris, a gente faz uma pergunta. Não sei se a gente dá o presentinho antes. Vamos dar a pergunta. Faz a final. pergunta primeiro. Primeira pergunta, né? A pergunta de milhões. A pergunta de milhões que a gente sempre deixa aqui para fazer um link até com a nossa conversa, né? E uma resposta que seja da convidada mesmo, do ponto de vista dela. Então, o que tu poderias dizer para o pessoal que está nos assistindo? O que para elas pode? Tudo. Mas assim, a gente gosta de resumir no tudo, porque a mulher, ela vem assim, ela tem uma garra, ela tem algo que é a luz dela. Eu sempre falo que não pode ser apagada, porque nós estamos cada vez mais, assim, aprendendo muito e por que não compartilhar, né? E se ajudar, incentivar. Porque, às vezes, eu sempre falo que tu pode mudar o dia de uma pessoa com uma palavra, com um sorriso, né? Então, que a gente possa ser luz na vida das pessoas, que a gente possa se incentivar cada vez mais a acreditar. Quando alguma mulher compartilha um sonho, por que não dizer vai, por mais que tu pense, nossa, mas será que, né? Meu Deus, ela vai dar um pulo de bungee jump? Vai, mulher, pula, entendeu? E às vezes a gente fica naquela, né? Porque às vezes só precisa de um empurrãozinho para poder fazer acontecer. E esse apoio, né, é muito importante. A gente se sente acolhida, a gente se sente bem. E eu acredito muito que a gente pode ser o que a gente quiser, né? E se a gente tem essa força de vontade e vontade de fazer as coisas acontecerem, eu acredito que o interesse e a força de vontade é tudo, assim, porque realmente faz tudo acontecer. Muito bem, Cris, muitíssimo obrigada. Ai, meu Deus! De estar aqui conosco. Teus stories. Com certeza, muito obrigada. Lá na Trend Art. É um mimo. Eu também vou presentear vocês. Recebidos. Ai, gente, deixa eu ver aqui só o nome certinho. Aqui. Presente especial lá da Trend Art Acessórios. Eu adoro. Muito obrigada, né? Cris. Quase não gostamos, né, Lélia? Meu Deus. Eu pensei, vou levar uma lembrancinha para elas, assim, que elas possam usar. Meu Deus, Lélia, que rápido. Ai, que lindo. Meu Deus. Gente, peraí que eu já vou mostrar. Ai, que lindo. Ó. Chique. Que chique, bem. Ó. Ai, que lindo. Gêmeas. Gente. Meu azulzito. Ai, que lindo. Muito obrigada, Obrigada, Cris. Amei. Obrigada também. Já vamos botar no uso. Já vamos. Para elas pode, é isso Elas aí. podem. Isso aí. E, gente, muito obrigada a vocês. Continuem compartilhando, seguindo a gente nas redes sociais, né, Lélia? Lá no Instagram, do Pra Elas Pode. E até a próxima. Obrigada, Cris, de novo, tá? Muito Tudo obrigada de bom. também. E sucesso para vocês. Amém. Sucesso Isso é pra para nós. todos nós, né? Tchau, gente. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Até Beijo. o próximo.